Oi, pessoal. Então, essa atividade ela vai ficar um pouquinho mais longa. Eu vou retomar a questão dos tipos de linguagem aqui, porque tem alguns alunos com bastante dúvida ainda em tipos de linguagem, que eu vejo nas respostas. Então, eu vou colocar aqui no vídeo para fazer um esclarecimento sobre os tipos de linguagem, pensando em linguagem formal e informal. Então, vamos lá. A linguagem formal é aquela em que a gente usa em situações mais formais, sendo marcado pelo uso da norma culta. Eu gosto bastante do termo, não norma culta, mas da norma padrão. Por que padrão? É um padrão que foi criado, que está dentro de uma normativa, né? Dentro de uma norma, e tem os motivos para ter essa norma. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas a grosso modo, assim, é para que todo mundo se entenda. Porque senão vira uma torre de Babel, cada um fala um tipo de linguagem, um tipo de língua, e se não tem uma padrão para nortear, né, as outras variantes que a gente tem aí, acaba que grupos distintos falando várias línguas diferentes e a gente vai ter um momento que não se entende mais. A grosso modo é isso. Tem outras questões, mas vamos ficar a mais simples aí e a mais objetiva, tá? É utilizado em situações profissionais, acadêmicas ou quando não existe familiaridade, intimidade. Então, a norma, a linguagem formal, ela é usada em contextos que a gente não é muito que não são muito familiares, que a gente não tem intimidade, né? Ou que eu não quero mostrar que eu tenho essa intimidade. Então, entre os interlocutores, entre as pessoas que estão falando ou aquele que escreve e para quem ele escreve. Em situações que exigem seriedade. Eu só faço uma ressalva aí que alguns alunos escrevem assim. Eu pergunto, por que nesse texto o autor optou por essa linguagem? Você colocou assim, linguagem formal. Ele optou porque é mais sério. Não me diz muita coisa dizer que ele optou porque é mais séria. Mas naquela situação precisava ser uma linguagem mais séria? É isso, não quero saber se é mais séria ou se ela é formal, ela é uma linguagem que ele utilizou, ela exige, é uma situação que exige uma maior seriedade. Mas por que essa situação exige uma maior seriedade? Aí eu vou falar da linguagem informal para a gente fazer um contraponto, tá bom? A linguagem informal, ela é utilizada em situações mais descontraídas. Então, se na outra, a formal é em situações mais formais, mais sérias, a informal é uma situação mais descontraída, ou que eu quero que pareça que é mais descontraída. Quando existe uma familiaridade, na formal não existe, na informal existe mais intimidade, ou eu quero criar mais intimidade entre os interlocutores, as pessoas que estão falando ou aquele que está escrevendo para quem ele está escrevendo. Nela não é necessário usar essa norma culta, essa norma padrão, as regras exatas que estão lá na gramática. Você pode ser um pouco mais flexível, né? Então é comum aí também aparecer gírias, coloquialismo, né? Coisas do dia a dia aí. Então vamos lá, no final eu vou fazer um fechamento, eu vou ler aí o texto com vocês e eu faço o fechamento com algumas explicações mais detalhadas. Então só retomando aí as características, a formal é utilizada em situações em que precisa usar essa norma padrão, essa norma culta, ser mais rígido, mais rigoroso nas normas gramaticais. Na informal não tem essa preocupação, né, com as normas gramaticais, pode usar expressões populares, né, expressões aí do dia a dia, gírias, palavras inventadas que a gente tem principalmente na literatura, mas tem alguns que colocam em outras situações. A linguagem formal, as pessoas mostram um vocabulário mais extenso, né? Quando a gente fala em vocabulário, eu acho que isso aí é um pouco não é tão verdadeiro, mas enfim. Essa questão do vocabulário extenso é que na teoria quem tem conhecimento de uma linguagem formal conhece mais um vocabulário maior, conhece mais palavras. Mas ela pode conhecer mais palavras no formal e não no informal, né? Enfim,
precisa se preocupar com a pronúncia correta e clara das palavras. Agora, não informal, você pode usar abreviações, como né, a gente fala o tempo todo, agente, C, tô, quando escreve o VC, né? Quando a gente fala, você tá legal, né? Às vezes a gente fala, você tá legal, mas às vezes você tá legal, tá tudo bem, né? Isso aí é uma linguagem informal. E ela pode também ter bastante variantes culturais e regionais. É aquela dos grupos que a gente faz parte, então aquela palavra nova que surgiu entre os amigos, né? As palavras meu pai, hoje ele estava falando uma coisa tão engraçada, tão diferente que a gente faz para... Ai, não vou lembrar agora. Quando a gente junta um grupo de pessoas para fazer por exemplo, você vai juntar um grupo de pessoas para fazer... não, outro exemplo. Vou dar outro exemplo que não é esse. Depois eu vou lembrar do meu pai, eu falo para vocês em outra situação. Quando a gente vocês falam fazer uma resenha. Para mim, resenha é o texto que a gente está estudando, que resenha é para você falar para você escrever sobre um livro, sobre um texto, sobre um espetáculo, sobre um filme, sobre uma série. Para vocês, resenha tem outro sentido, uma questão de bate-papo, alguma coisa assim que eu já percebi. Isso aí é uma coisa que é uma variante cultural. Se você for lá no dicionário, resenha tem um sentido que eu conheço, né? Que é o sentido que da gramática, é o sentido formal daquela palavra. Mas as pessoas adaptaram isso, né? Para essa resenha, como se fosse uma falação. Se a gente for procurar, tem um motivo dessa derivação. Mas não é a que está no dicionário, não é a norma. Pode ser que um dia venha a ser colocado no dicionário isso, ser acrescentado esse outro significado, mas ainda não tem, porque é uma coisa que é bem regional, tá? Que é de uma certa região do país e de um grupo de pessoas que falam desse jeito, tá? E a norma, se a gente pensar na formal, ela usa a norma gramatical corretamente, a informal não precisa se adequar tanto à norma gramatical. A situação de uso já foi dito aí. São situações, entrevistas de emprego, palestra, concurso, documento, né? A escrita exige muito mais o formal do que a fala. No informal, a gente usa em conversas do dia a dia, em mensagem de celular ou no chat. Ela é usada em conversa entre amigos, entre familiares. A linguagem formal a gente usa mais na escrita do que na fala, mas tem pessoas que são bem formais, usam a linguagem formal também, na fala depende da situação. E tem um exemplo aí, bem simples. Você viu o que está acontecendo? Nossa, você viu o que está acontecendo? Então, um é formal e o outro é informal. Eu também gosto que vocês prestem atenção na escolha da linguagem. Sempre que a gente escreve, a gente pensa para quem está escrevendo. Quando a gente fala, a gente também pensa com quem a gente está falando. Né? Aí a gente faz essa adaptação, adequação. Então, quando eu vou falar, então, por exemplo, se você vai numa entrevista de emprego, vocês não estão trabalhando ainda, mas vocês podem imaginar, ouvir alguém conversando sobre isso. Então, vamos pensar numa outra coisa. Eu gosto desse exemplo. Vou dar um exemplo que acontece na escola, tá? Então, na escola a gente tem pessoas dos mais tipos diferentes, de pessoas, nós temos tipos de pessoas diferentes, né? Os mais vários tipos, variedade de pessoas aí. Então, se a gente pensar que, vamos supor, você saiu da escola e na hora que você saiu da escola, na frente da escola veio um carro e bateu uma moto, não houve mortes, tá, gente? Estou falando de uma tragédia. Teve uma batida lá, um carro bateu no outro, né? E aí você vai precisar falar com algumas, você saiu e você viu esse acidente. Você vai precisar falar com algumas pessoas. Então, vamos supor, você saiu, aí né? Você tá ali de curioso, aí chega um policial e fala assim para você, né? Chega o guarda de trânsito, né? Ou chega um policial, que geralmente vem mesmo a PM, que é o que tem mais,
e pergunta assim, ah, você viu o que aconteceu? Aí, se você quiser, vamos supor que você vai aceitar falar, tá? Aí você vai contar para o policial o que aconteceu. Você sabe que está falando com uma autoridade, que está falando com um policial, e aí você vai adequar as palavras que você vai falar. Você vai falar, mano do céu, não sabe o que aconteceu, o cara vinha na maior veloba. Não, você vai pensar, não vai chamar o policial de mano do céu, não vai. Por mais que você esteja viajando aí, você não vai chamar o policial de mano do céu. Você vai adequar, porque você sabe que é uma autoridade. O assunto é a batida dos carros, mas você vai adequar como você vai falar o máximo que você consegue. Então, você não vai falar palavrão, você não vai falar uma gíria. Ah, mas professora, eu já não sou mesmo de falar palavrão. Ok, mas você não vai falar uma gíria, você não vai chamar ele de mano, você vai se preocupar com o que você vai falar. Aí você chega em casa, você vai contar para sua mãe o que aconteceu. Aí você também, se você é uma pessoa, por exemplo, assim, que gosta de falar umas besteiras, fala palavras, com a sua mãe você não vai falar, você também vai adequar. Mas aí você já pode falar um pouquinho, né? Um pouco mais de, nossa, fiquei, né, com na mão. Uma besteira assim, ah, fiquei morrendo de medo. Você vai escolher outras palavras para falar com a sua mãe. Se chegou no outro dia na escola, aí o seu amigo que não veio na segunda-feira, que foi o dia que aconteceu o acidente, na terça ele pergunta para você, cara, você viu o que aconteceu? Ou, meu, você viu o que aconteceu? A pessoa, você vai contar de um outro jeito, um jeito diferente do que você contou para o policial, do jeito diferente do que você contou para sua mãe, e de um jeito diferente você vai contar para o seu colega ou para sua amiga, enfim. Por quê? A gente adapta o discurso à pessoa que está recebendo, ao nosso interlocutor. É isso que vocês têm que prestar atenção. É a mesma coisa uma revista, um jornal. Se ele está tentando atingir um público maior, então ele vai precisar ser um pouco mais formal, porque ele quer atingir quase todo mundo. Então eu vou falar pensando de uma forma que todas as pessoas compreendam. Né? Não pode ser muito difícil, não pode ser uma linguagem muito rebuscada, mas vai ser dentro dessa norma padrão. Vou fazer as concordâncias, vou usar palavras que a maioria das pessoas conheçam. Ela é formal, mas é uma linguagem simples para que a maior parte das pessoas entenda. Ah, eu tenho uma revista que ou eu fiz um blog, eu sou grafiteira. E eu fiz um blog em que no meu blog eu falo sobre grafite. Então eu vou usar gírias do meu grupo, o público que eu converso é um público jovem, porque geralmente quem faz grafite é um público mais jovem. Tem pessoas de outras áreas que não é da periferia que faz, mas a maioria é na periferia que faz grafite. A gente tem grafiteiro aí no mundo inteiro nós temos grafiteiros no Brasil famosos que ganham a vida com isso, assim, ganham muito bem, fazem grafites até no exterior, né? Os Gêmeos e outros aí que fazem até em galerias e tudo mais. Mas a gente sabe que é para um público jovem, que é um pessoal que gosta de arte, é um pessoal que fala de cor, fala disso, fala da questão da identidade, tem uma linguagem própria, então ela é mais informal, tá? Porque eu tenho direcionado para um certo público, eu sei o que eles querem. Então eu faço uso de algumas gírias, não estou dizendo que são palavras erradas, é porque é assim que eu vou chamar mais atenção, eu quero ser mais íntimo, aí entra a questão da intimidade, daquele público com quem eu estou falando. É por isso que faz aí esta adequação, tá? Então, sempre que vocês forem pensar em linguagem formal ou informal, não é pensar na questão de certo ou errado, não é pensar sério ou não sério, tem que pensar nessa questão de que é uma linguagem para quem que eu estou escrevendo. Qual é o objetivo? Então, essa revista, para quem que é? Qual é o objetivo? As palavras que eu encontrei lá. Se aparecer um coraçãozinho, um emotion, já não é tão formal assim, tá? Mas também tem graus de informalidade, tá? Se bota um monte de gírias, né? Se coloca só emotion, se fica assim uma coisa, ou colocam palavras que é só para um público específico, fica mais informal. Então, cuidado com isso. E eu tô passando essas coisas para vocês que vocês consigam observar isso na escrita,
não é? E aí, de um texto para o outro, vai ser um pouco diferente porque que foi usado formal ou informal. É uma reflexão essa pergunta, mais do que uma decoreba, tá? Mas vocês têm que entender quais são as situações de uso para poder fazer essa reflexão.